Cadê essa galera? Vai chegando e dando oi! Cadê essa galera? Vai chegando e dando oi! Eita, vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre gessoterapia e o verdadeiro objetivo dessa técnica. Antes, a gente precisa entender um pouquinho o que é a gessoterapia, de onde é que vem esse gesso, o que é que acontece. Então, a gipsita, ela é encontrada sob forma de um material compacto, um mineral, compacto, que ele vai passar por um processo de decomposição térmica. A temperatura é de aproximadamente 160 graus, e aí ele pega nesse material, esse mineral compacto, gipsita, passa por um processo de aquecimento, e aí nesse processo ele começa a perder água, é daí que a gente obtém o gesso, certo? A maior parte, das vezes que nós trabalhamos com gesso, esse gesso ele tá em pó. E aí, quando a gente mistura esse material em pó junto com a água, ele vira um material plástico e ele se enrijece muito rápido. É de 8 a 12 minutos para que a gente tenha, esse gesso ele enrijecido. Certo? Então, essa daí é uma das formas, de obtenção do gesso. Lembrando que tem algumas empresas, a gente percebe, que tem algumas empresas que elas utilizam o nome gipsita. Gipsita é a mesma coisa de gesso, tá? Então, é um mineral que ele vem compacto e aí quando ele passa por esse processo de decomposição térmica em temperaturas de aproximadamente 160 graus, ele perde essa água e aí a gente tem aí a gente dá origem, a esse gesso que é utilizado por nós em pó. Aí, eu acabei falando, na nomenclatura. A gente pode falar, sobre gesso, a gente pode utilizar a nomenclatura gipsita e também na nossa prática clínica nós utilizamos uma atadura gessada. Então, são essas formas aí que nós encontramos, e algumas nomenclaturas, tá? Gipsita, gesso é a mesma coisa. E quando a gente fala de atadura gessada, a gente tem uma atadura e nessa atadura tem esse pó, esse gesso, em pó. E aí a gente consegue aplicar a nossa técnica. A gessoterapia ela pode ser utilizada no facial e no corporal, sendo que o facial a gente utiliza mais em pó. Então a gente pega o pó, faz a misturinha, com a água e aplica no rosto da cliente, depois a gente retira aquele gesso. E o corporal, ela é mais utilizada em forma de atadura gessada mesmo. Então vem essa atadura, na atadura, tem o pó do gesso, e aí a gente utiliza a água para que a gente consiga fazer essa técnica. Como foi que começou a ser utilizado a gessoterapia na estética? A gessoterapia ela é utilizada em tratamentos ortopédicos e aí as pessoas começaram a observar que após um tempo a atadura no local, então vou engessar o braço. Então com o tempo, ficou lá 3 dias, 7 dias, 1 mês, a depender de como foi o trauma, as pessoas começaram a perceber que quando essa atadura ela era retirada, a perimetria daquele local estava menor. E aí com base nisso, as pessoas começaram a introduzir a gessoterapia na estética. Só que a gente precisa prestar atenção na seguinte informação. Para que essa perimetria ela seja reduzida, quando é utilizada a gessoterapia, nos tratamentos ortopédicos, a pessoa ela fica um tempo muito grande utilizando esse gesso e sem movimentar o local. E isso acontece uma hipotrofia muscular. Então a gente tem a diminuição dessa perimetria por conta de uma hipotrofia da musculatura. E isso não é possível quando nós fazemos ali o procedimento estético que vai durar, no máximo uns 50 minutos, certo? Então é importante a gente ter atenção com relação a isso. Foi observado, que a gessoterapia nos tratamentos ortopédicos, ela tinha diminuição dessa perimetria. Por conta disso, começaram a utilizar a gessoterapia na estética, mas é importante que a gente entenda que naquela prática ali de ortopedia, essa perimetria ela é diminuída porque a gente tem uma hipotrofia da musculatura, já que esse músculo não está sendo trabalhado, Então ele está ali parado por um longo período e é isso que vai promover essa hipotrofia da musculatura. Mas depois o local ele volta à sua forma, Então a gente tira o gesso,
por um determinado tempo vai ficar, né, aquela região um pouquinho mais fina, mas depois, né, quando a gente tá ali utilizando aquela musculatura, tudo retorna, certo? Então é importante a gente ter atenção com relação a isso. A gente não tem estudos científicos falando sobre o mecanismo de ação da gessoterapia na adiposidade, no fibroedema geloide, então não é nada muito comprovado, mas a gente utiliza, né, alguns posicionamentos de alguns autores para poder justificar a utilização da gessoterapia. Então vamos lá, eu vou passar para vocês aqui o que alguns autores, alguns autores eles falam, como a gessoterapia vai influenciar, né, de forma positiva nos tratamentos estéticos, e aí depois a gente vai falar sobre o objetivo mais aceito, certo? Alguns autores eles falam que a utilização da gessoterapia favorece a drenagem de líquidos, e eles baseiam esse conceito em um outro conceito, que é um conceito que diz que a pressão externa da região, se ela for muito grande, ela favorece ao retorno, né, venoso e o retorno linfático. Então, com a utilização, né, da gessoterapia, a gente faria uma pressão externa e isso favoreceria ao retorno venoso e ao retorno linfático. Isso aqui é importante uma observação, certo? Quando a gente vai fazer, né, a parte, né, da técnica, quando a gente vai enfaixar o nosso cliente, a gente acaba, né, gerando muita pressão e isso é muito pior, tá? Então você vai ter um comprometimento da circulação, porque aquele local ele vai ficar muito apertado, né? Então a gente não vai conseguir melhorar essa circulação, nem o retorno linfático e tem mais, as clientes elas podem se sentir mal. Eu lembro, né, da prática clínica lá na faculdade. Então a gente estava na faculdade, aí a gente foi falar, né, sobre gessoterapia, foi fazer prática, né, de gessoterapia, e aí minha colega, né, a professora falou assim, ó, contrai um pouquinho, né, o abdômen e tal, para poder a gente enfaixar. Aí, minha colega, né, ela achou que se ela murchasse a barriga, ia ser melhor o resultado. Então, foi o que ela fez. Quando a professora foi enfaixar a aluna, né, minha colega, ela murchou muito a barriga, então ficou muito apertado. E a professora não viu, a professora não percebeu na hora. E aí enfaixou. Pronto, quando terminou a aula, que a gente voltou para a sala, ela estava se sentindo muito mal, porque ela não conseguia respirar, porque ela tava comprimindo demais a barriga dela, ela não conseguia respirar. A gente não tinha tesoura, né, para poder cortar aquela atadura, né, e ela conseguir respirar. Então, é importante, tá, que a gente tenha cuidado com relação a isso. E aí não influencia, muito pelo contrário, piora. Não é, ó, vou murchar aqui a barriga porque eu vou colocar o gesso e quando tirar o gesso eu vou estar sem barriga. Não, isso não é verdade, tá? Isso só prejudica. A pessoa passa mal, a respiração falha, a pessoa pode desmaiar. E aí várias consequências negativas podem acontecer, certo? Então, fiquem atentos aí, porque de vez em quando, né, as clientes têm arte, né? Você vai fazer lá gessoterapia, aí ela vai achar que quanto mais ela murchar, melhor ela murcha, você faz a atadura e depois ela fica passando mal, ela fica se sentindo mal. Então é importante a gente ter cuidado, tá, com relação a isso. Então, ao mesmo tempo, né, que alguns autores, né, eles falam que essa pressão externa, ela pode favorecer esse retorno venoso e linfático, é importante que a gente tenha cuidado e atenção com relação a essa pressão que vai ser exercida, que a gente vai comprimir esse corpo, certo? Esse tecido. Então, tenham cuidado com relação a isso. Outros autores, eles falam, né, sobre o aumento da permeabilidade de ativos. E aí, alguns falam, né, que a oclusão promovida, ela vai gerar um aumento, né, dessa temperatura. E aí, a gente vai evitar a evaporação, né, superficial desse líquido. Então, a gente faz a oclusão, essa temperatura vai aumentar. O cliente, ele vai transpirar, mas não vai ter a evaporação, né, de todo esse líquido que foi transpirado. Então aí já fica mais um alerta. Como a gente tá, né, com aquele local ocluído e ali, né, tem suor, ali tem líquidos, isso dá uma
propensão maior à irritação naquele local, certo? Então, quando vocês forem utilizar produtos para poder fazer essa oclusão, é importante que vocês utilizem produtos que são biocompatíveis para a gente não ter nenhum processo ali alérgico, já que a gente está deixando aquele local abafado. Isso também, mas aí eu falo, agora essa parte que eu vou falar é quando a gente fica um período muito longo, tá? Como a gente está com aquele ambiente ali abafado, né, com acúmulo de água, com acúmulo de suor, isso favorece a proliferação de micro-organismos. Mas é para quem fica um tempo mais prolongado. No nosso período não tem muito isso, mas já deixa a pele um pouco mais suscetível, né, a ter uma irritação cutânea local. Então é importante que a gente selecione aí bem os ativos que nós vamos utilizar, certo? E aí, né, com essa oclusão, a gente consegue também absorver, na verdade, o gesso, tá? Alguns autores, eles falam que por conta dessa oclusão, né, o gesso, ele consegue absorver o calor que é liberado do corpo, e aí a gente vai ter aumento da circulação, a gente vai ter vasodilatação, e com isso a gente vai conseguir potencializar melhor os nossos ativos. Outros autores, eles falam também, né, do benefício da gessoterapia com relação à eliminação de toxinas. Então, já que a gente está fazendo uma oclusão, já que a gente está aumentando, né, aquele fluxo sanguíneo, porque a gente ocluiu, aumentou a temperatura, teve sudorese, isso ajudaria, né, auxiliaria na eliminação de toxinas. E outras pessoas falam com relação a modelar o corpo. Então, a gente utiliza a gessoterapia para poder modelar o corpo. É importante a gente entender que o tecido adiposo, ele é modelável. E aí eu até falo, né, minha mãe, ela sempre falava isso quando eu era menor, ela falava assim: bota a calcinha pra cima para não quebrar a barriga. Vocês já ouviram falar isso? E repare que fica mesmo marcado. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele é modelável. Quando a gente utiliza a cinta, o que é que acontece? A gente modela o corpo, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a gessoterapia. Então, a gente consegue modelar o corpo, só que esse modelar, ele é provisório. Quando a gente retira esse gesso, quando a gente retira a cinta, a gente tem o corpo, né, voltando à sua forma normal. Então, para que a gente tenha, né, esse efeito, né, de modelar, a gente tinha que ficar horas e horas e todo dia com gesso. E isso não acontece. Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que usam corpete. Eu fiz até um artigo, né, falando sobre isso. Tem corpetes, tem cinta modeladora, tem um bocado de coisa que as pessoas utilizam, né? E tem uma técnica que ela é utilizada para poder deixar a cintura, para poder dar esse contorno, né, da cintura nas mulheres. E aí, quando a gente vai ver com relação a essa prática, vocês percebem que ela é muito surreal. Por quê? Porque você fica muito tempo comprimindo aquele tecido, você vai apertando cada vez mais, então de tempos em tempos você aperta mais. Praticamente 24 horas você está utilizando aquele corsete, né? Apertando, e aí você consegue esse contorno. Inclusive, muitos casos, né, de quando a gente consegue modificar bastante esse contorno corporal, a gente interfere também nos órgãos internos. Então, os órgãos internos dessas mulheres, eles são todos fora do lugar. Depois eu vou colocar aqui no meu history o artigo que eu fiz sobre isso. E aí lá tem uma foto, e na foto a gente consegue verificar que o órgão, né, os órgãos lá dessas mulheres, eles estão todos fora de lugar. Então, é isso que acontece, mas a gente não faz isso com a gessoterapia porque não fica muito tempo, a gente não deixa muito tempo, não é todo dia que a gente utiliza, então a gente não tem como modelar o corpo a esse ponto. A gente consegue fazer um modelamento provisório similar ao que a gente utiliza, né, quando a gente utiliza a cinta. Quando a gente utiliza a cinta, a gente vai apertando tudo, né? Quando solta, vai bufo, né? Cai tudo. E aí, é mais ou menos isso que acontece com a gessoterapia. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente utiliza a gessoterapia nas clientes, elas adoram. Elas falam, poxa, olha, modelou meu corpo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas é importante a gente saber, a gente passar para a cliente que é provisório. Depois o corpo volta ali e assume, né, a sua forma normal, certo? E aí, Nath, qual é então o verdadeiro objetivo da gessoterapia?
Para que eu vou usar a gessoterapia? Qual desses, né? Vários autores falam várias coisas, né? Qual é o mais aceito? Como eu falei para vocês, a gente não tem estudo científico para poder mostrar, né? Ó, acontece isso não é verdade. Só funciona assim, dessa forma. Tem vários procedimentos estéticos que a gente precisa de mais estudos, né? E a gessoterapia é um desses, assim como a manta térmica, né? Que foi uma das nossas últimas aulas. Então, qual é o verdadeiro objetivo e o mais aceito, né, da gessoterapia? É a permeação de ativos. Então, com a gessoterapia, né, a gente consegue promover uma oclusão e essa oclusão ela vai funcionar como um auxiliador, né, na permeação desses ativos. Então, a gessoterapia a gente pode utilizar para tratamento de flacidez, para tratamento de fibroedema gelóide, para tratamento de gordura localizada. Por quê? Porque o que vai estar agindo são os ativos, não é o gesso. São os ativos. Inclusive, tem alguns gessos, né, que tem ativos também. Mas o que é que vai estar agindo ali? O ativo e não o gesso. Então, a gente pode utilizar em diversos protocolos, mas o que vai estar agindo, o que vai ter o efeito lipolítico, o que vai ter a melhora ali no fibroedema gelóide, na flacidez, são os ativos que a gente vai estar permeando, certo? O gesso puro, sozinho, ele não tem ação lipolítica, não tem nada comprovado. Então, é importante, né, que a gente comece a entender o que é aquela técnica, como ela vai auxiliar a gente e como nós iremos utilizar para que ela tenha, né, resultados positivos e como a gente vai vender isso para os nossos clientes, certo? Eu sempre falo que é importante a gente ser sincero com os nossos clientes, é importante nós falarmos os benefícios reais dos nossos tratamentos. Então, sejam sinceras. O que a gessoterapia faz que é mais aceito de todas as teorias aí que são ditas, que ela faz uma oclusão. Então, a oclusão, o que é que vai ter a ação ali na gordura localizada, o que vai ter ação no fibroedema gelóide, na flacidez, onde você for utilizar, serão os ativos. Então, combinem os protocolos, não faça só sessão de gessoterapia, eu não recomendo. Eu gosto de intercalar, então eu fiz tal e tal procedimento, aí nessa sessão eu utilizei isso, na outra sessão a gente usa a gessoterapia, na outra sessão a gente utiliza uma crioterapia, na outra a gente utiliza uma ciclotermia, e assim a gente vai fazendo, certo? Vocês podem realizar gessoterapia 2 a 3 vezes na semana, o mínimo, né, 10 sessões para a gente poder começar a ver resultado, sendo que eu indico que a gente intercale em nosso programa de tratamento. Então faz uma sessão, né, com algum equipamento, depois faz a gessoterapia, depois faz uma crioterapia e aí a gente vai mesclando. Isso é bacana para os nossos clientes, porque eles gostam, né, de novidade e sempre a gente vai estar trazendo novidade e a gente vai ter resultados também mais satisfatórios. A sessão dura em média 30 a 40 minutos, sendo que você pode, a cliente, né, ela pode ficar com a gessoterapia durante 3 horas. Eu ia falar 3 horas de relógio de novo. Tô me policiando. Mas a cliente pode ficar com a gessoterapia durante 3 horas, certo? Depois de 3 horas ela retira, mas para que a gente faça, né, a sessão toda lá sobre nossa supervisão, para que a gente retire no tempo certinho, tudo direitinho, pode ser de 30 a 40 minutos para a gente estar utilizando e realizando essa técnica, certo? Narinha falou, Nath, você acha que é um recurso que pode ser usado pós-bariátrica na flacidez que ficou? Pode utilizar, mas lembre sempre do que foi dito. O objetivo é permeação de ativos. Então, você vai ter que utilizar ativos que vão agir na flacidez, certo? Para que você tenha algum resultado. Agora, é importante também, né, nos pós-bariátricos, a gente avaliar o grau dessa flacidez. Muitas vezes essa flacidez ela só vai ter efeito se passar por um processo cirúrgico. Então, avalia aí o grau dessa flacidez. Às vezes ela precisa de um estímulo muito maior, né, de síntese de colágeno, e aí a gente tem que vir com a radiofrequência, com o microagulhamento. Eu ainda prefiro a radiofrequência, mas tudo vai depender do grau dessa flacidez. Então, prestem atenção com relação a isso, mas vocês podem sim estar utilizando a gessoterapia, só não se esqueça que o objetivo é
permear o ativo. Então, o que vai ter efeito será o ativo que você vai utilizar. Lua falou, quais ativos que mais combinam depende do objetivo. Para a gordura localizada, eu gosto muito da cafeína. Vocês sempre vão me ver falando da cafeína, porque eu gosto bastante da cafeína. Mas depende da disfunção que você for tratar. Van falou, tem profissionais que utilizam sal amargo na sessão. O que você acha? Pode utilizar também o sal amargo. Ele é bom, né, para desintoxicar. Pode estar utilizando. Lua falou, ativos lipolíticos ou crioterápicos. Isso aqui é importante falar. Quando a gente vai utilizar a gessoterapia, né, e promover essa oclusão, é importante que a gente não associe ativos crioterápicos. Primeiro, porque a ação desses ativos é por evaporação. Então, eles precisam evaporar para poder ter o seu efeito. E o outro ponto, né, é que esses ativos crioterápicos, eles podem promover queimadura. Então, a gente não pode ocluir crioterapia. E eu sugiro também que vocês evitem utilizar os hiperemiantes. Hiperemiante aumenta a temperatura. Aqui com essa oclusão, né, a gente não vai conseguir observar para poder ver, né, como é que tá aquela pele, se teve alguma reação, o que foi que aconteceu, se a temperatura aumentou demais por conta dessa oclusão, né, desse calor, mais o produto. Então a gente também pode gerar uma queimadura, então é bom evitar. Então quando você for associar ativos, né, na gessoterapia, utilize ativos que sejam lipolíticos, ativos que tenham efeito lift, efeito firmador, que melhorem a circulação, mas não utilizem ativos hiperemiantes que aumentem a temperatura e nem ativos crioterápicos, certo? Mas vocês podem utilizar após. Então, você fez a gessoterapia, colocou lá o ativo, né? Tô fazendo tratamento para gordura localizada. A gente colocou o ativo, né? Faz uma massagem modeladora, com ativo aí lipolítico, pode utilizar cafeína, L-carnitina, tudo isso a gente pode estar utilizando, faz a massagem modeladora, depois a gente vem com a gessoterapia, faz essa oclusão, deixa lá 30 minutos, depois a gente remove, né, a atadura gessada, lembrando que a tesoura, ela precisa ser sem ponta, tá? Pra gente não machucar o cliente na hora que a gente for cortar para poder remover esse gesso, né? E aí depois, né, que a gente remover o gesso, a gente pode finalizar com uma crioterapia. A gente pode finalizar com um ativo hiperemiante, mas não utilizem no momento que você for fazer a oclusão com esse gesso, porque pode gerar alguma consequência indesejada, tipo a queimadura, certo? Joyce falou, gosto de usar gesso por cima da argila. Pode usar, tá, Joyce? Não tem problema não, mas são dois tipos de oclusão, né? Porque o próprio gesso, ele já faz essa oclusão. Então, você tá fazendo aí duas oclusões que talvez não seja necessário, mas também não tem problema nenhum se você fizer. Não vai fazer nenhum mal, a argila é ótima porque ela tem ali, né, os minerais, ela é desintoxicante, tem argilas que são hidratantes, então é legal também a gente estar utilizando, mas pensar um pouco assim no porquê da associação, porque se for pela oclusão, a própria argila ela já faz a oclusão. Mas não tem problema utilizar. Tati falou, pode usar gesso com a manta térmica? Tati, eu não recomendaria. Eu não recomendaria porque o calor da manta, ele é um calor superficial. Com a utilização da atadura, né, do gesso, da atadura gessada, talvez esse calor nem chegue lá na região, certo? E aí também tem essa questão, né, de você ter feito essa oclusão com gesso. O calor, né, esse líquido que é liberado, esse suor, ele pode gerar alguma irritação, então eu não associaria, certo? Então, por isso, possa ser que esse calor ele nem chegue lá, e se chegar, possa ser que ele gere alguma consequência aí negativa, então eu não faria essa associação. Deixaria só o gesso, e aí depois eu utilizaria a manta. Martinha falou, Nath, não é a mesma coisa que usar o filme? É a mesma coisa. Com o papel filme, né, a gente promove também uma oclusão. A mesma coisa, né, com gesso a gente promove essa oclusão e consegue melhorar a permeação dos ativos. Com o papel filme, o filme osmótico, né, a gente também faz essa oclusão. Com a argila nós fazemos essa oclusão. Com a máscara hidroplástica também fazemos essa oclusão. Basicamente são o mesmo princípio, tá? Todos esses que eu citei. Carlinha falou, por exemplo, Nath, fazer um gel com demai daria certo, né, na flacidez? Daria sim, Carlinha. Só que o demai, ele é mais indicado, tá, para a flacidez muscular.
mas pode utilizar também, pode utilizar ele e bote mais ativos para essa flacidez, se for flacidez de pele. Da Narinha, a Narinha falou, Nath, dá para fazer gessoterapia em qualquer lugar do corpo, exemplo, coxa, braços, dá sim, Narinha, é a mesma coisa, tá? Então, pode fazer no braço, na coxa, no abdômen, pode fazer em todos esses locais. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui, eu terei o maior prazer em responder. E eu te espero na próxima. Beijos!